5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Um dia é pouco, não é suficiente. A natureza faz parte de nossas vidas diariamente. Nada acontece à toa. A natureza é boa, mas não perdoa. O ambiente é nosso único meio de viver. Preservar começa por você. Mare, America was a Harman of me who Yabu Hono was of American Taban. Tabaka, Master Kama Harman, Marabot, the Hinar, the Kanan, any with me at the Don. Boa tarde. Como televisão ao vivo é assim, né? Tivemos uma falha no nosso áudio e a gente não conseguiu passar para vocês o vídeo, né? A gente vai tentar melhorar isso. Se der ao longo do programa eu passo para vocês. Se não der, a gente fica para uma próxima. As Ilhas Maldivas, que se retratava esse vídeo, eu vou tentar resumir para vocês, já que hoje é o Dia do Meio Ambiente, né, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então o vídeo retratava as Ilhas Maldivas e os impactos ambientais nas águas, ou seja, em função do homem tanto mexer de uma forma desordenada, houve um impacto ambiental grande, as águas mudaram de temperatura e eles simplesmente, aquela tonelada de peixe, aquela quantidade de peixe que vocês estavam vendo ali eles pescando, elas reduziram-se. Por quê? Porque não tinham mais iscas. Então o homem precisa de isca para pescar. E a partir do momento que não tinha mais isca em função desse desequilíbrio de temperatura, o que nós chamamos de impacto ambiental através de energia, né? Eles perderam as iscas e, por sua vez, a demanda de peixes caiu e não tinham como pescar mais, as suas famílias começaram a sofrer, o impacto socioeconômico foi muito grande. E isso é o que eu tentei trazer para vocês, mas infelizmente aconteceu, isso acontece comigo, no Jogo do Brasil ou em qualquer outro programa de TV. Se der, a gente volta, se não der, é mais ou menos essa que foi a ideia. Na verdade, nós perdemos o áudio, né? Eu não entendi o porquê, porque tinha uma tradução, já que a gente estava se tratando de Ilhas Maldivas. O Dia do Meio Ambiente, né, como nós falamos no programa passado, ele é comemorado em função de uma ação ambiental de 1972 na Suécia. A Organização das Nações Unidas, ela, através da PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ela elaborou em 1972 o Dia Internacional do Meio Ambiente. De lá para cá, a questão ambiental ela foi muito baseada na preservação ambiental, mas somente na preservação natural, digamos assim. O meio ambiente, como nós sempre estamos batendo aqui nessa tecla, o meio ambiente ele vai mais, ele vai além do natural, né? Ele entra pelo artificial, ele entra pelo paisagismo, ele entra pelo cultural e o ambiente do trabalho. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Constituição de 1988, através do seu artigo 225, que ele é muito clara para a gente, quando ela diz que o ambiente natural, artificial, do trabalho, enfim, paisagístico, ele faz parte do sistema de meio ambiente. Com o passar do tempo, a mesma Organização das Nações Unidas se preocupou em colocar temas para o meio ambiente, assim como eleger cidades-sedes. Só para você ter uma ideia, acho que nós falamos também no programa passado, a cidade-sede do último programa de meio ambiente que existiu na ONU, foi em 2013, o último dia internacional, foi a Mongólia, onde ela falava acerca da alimentação, né? Plante, pense, coma e reflita. Por quê? O mundo estava sem comida, o mundo tende a ficar sem comida, assim como tende a ficar sem espaço, porque tem muita gente comendo. Por exemplo, nós falamos tanto de responsabilidade social e eu sempre procuro alertar o mundo para que dentro da responsabilidade social a gente entenda que para se praticar a responsabilidade social é preciso entender que pessoas morrem de fome. Existem nações, como por exemplo a África, onde a pobreza é endêmica, ou seja, o cidadão africano nasce passando fome.
E a gente se preocupa às vezes, não que eu não goste, volto a falar, eu gosto de futebol, eu quero ver os gols do Brasil, eu quero ver o Neymar jogar, eu quero ver o Robin jogar, eu quero ver Lampard jogar pela Inglaterra, se é que vem, né? Quero ver Messi jogar. Mas eu também quero ver o cidadão plantar, o cidadão comer, o cidadão saber destinar corretamente seu resíduo. Volto a falar, resíduo, ele é resíduo a partir do momento que a gente entenda aquele resíduo. Porque para todos, lixo é lixo, e lixo não é lixo. Lixo é um resíduo que pode ser reaproveitado, reutilizado, reciclado, reintroduzido numa produção industrial através do seu insumo, ou através ou como matéria-prima. O que sobrou disso, Charles? Aí sim, é rejeito. E esse rejeito tem que ser destinado. Ainda sobre as Nações Unidas e o Dia Internacional do Meio Ambiente, que a gente não poderia deixar de frisar, a ONU elegeu esse ano, né, Bahamas, né, cuja capital é Nassau, como uma grande cidade, como uma das grandes cidades de meio ambiente, onde teve a votação, e dentro dessa votação, que o mundo inteiro participou, elegeu-se um tema, e dentro desse tema, nessa reunião feita em Bahamas, descobriu-se que Barbados era a capital mundial do meio ambiente. Hoje, em Bridgeton, que é a capital de Barbados, comemora-se o Dia Internacional do Meio Ambiente com ações ambientais. Como é que chegaram a essa conclusão? Através de ações ambientais. Barbados hoje, que é apenas uma ilha da América Central, ela tem ações ambientais, de cunho ambiental, a nível de que a sua energia solar per capita, hoje, é muito maior do que a nossa, para você ter uma ideia. É uma pequena ilha, com ações ambientais maravilhosas, mas por que ela faz isso? Porque ela faz parte dos pequenos estados insulares. O que é isso? Pequenos estados insulares são ilhas que estão fadadas a acabarem. Por quê? Porque o homem fala de meio ambiente, se preocupa em plantar, se preocupa com a fauna, se preocupa com a flora, mas esquece que a população precisa viver, precisa comer e precisa sobreviver. Para cada uma ação do homem existe uma reação do meio. E essas ilhas, que é Cuba, que é Barbados, que é o grupo arquipélago Fiji, que são quase 322 ilhas, pasme, telespectador, e são ilhas oceânicas. O que significa isso? Estão soltas no mar. Se o volume de água do mar aumentar em função de uma ação climática equivocada do homem, essas ilhas estão fadadas a acabarem. Muitas já acabaram e algumas mais vão acabar. Por isso que a ONU elegeu Barbados como a capital mundial do meio ambiente em 2014. E também o tema. O tema é fale mais, mas não deixe o volume dos oceanos aumentar, o volume dos mares aumentar, o volume do mar aumentar. Por quê? Porque essas ilhas, elas estão presas ou à plataforma continental, que são as ilhas continentais, ou estão soltas no mar, como as ilhas oceânicas, como eu acabei de falar. O aumento do volume do ar, telespectador, só para você poder ter uma ideia, cientistas no mundo inteiro dizem que até 2100 o volume de água tende a aumentar em função do clima. O que é o clima? O aumento da temperatura, que pode chegar a 6 graus até 2100. Muitos cientistas dizem que por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós tentemos, por mais que nós mudamos a nossa matriz energética, por mais que nós combatamos o aquecimento global, a tendência natural é aumentarmos ainda 3 graus. E nós estamos fadados ao fracasso. Por isso, caro telespectador, nesse dia em que se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente, eu peço, em primeiro lugar, a vocês, atenção, pois o mundo continua morrendo de fome. Atenção, porque o aquecimento global é iminente e jaz à porta. E atenção, porque a nossa fauna, porque a nossa flora precisa ser protegida. Muito boa tarde, um feliz Dia Internacional do Meio Ambiente. Está no ar o programa Cidade Sustentável. Agora sim, direto dos estúdios da Jovem TV, Cabo Frio, Canal 8. Boa tarde para Brasil, boa tarde Cabo Frio, boa tarde Rio de Janeiro, boa tarde ao amigo que me acompanha todas as semanas. Pois é, né? Dia Internacional do Meio Ambiente, eu trago assuntos trágicos para vocês. Eu trouxe uma filmagem que infelizmente nós não podemos colocar no ar, mas no próximo programa ele vai para o ar.
porque é importante a gente ter a questão ambiental internalizada como um todo. Eu sou a favor de eventos ambientais, eu sou a favor de que se faça, dentro da Semana do Meio Ambiente, obviamente, muda de planta, coleta de resíduos sólidos, isso faz parte, isso está dentro do contexto ambiental, do contexto da Semana do Meio Ambiente, do contexto da nossa publicação da ONU, né, desde 1972. Mas eu sou também a favor de que exista uma educação ambiental onde mostre para as pessoas que também combater a fome, combater a miséria, combater a pobreza, demonstrar a necessidade que o ser humano tem de consumir água de qualidade, demonstrar a necessidade que o ser humano tem de levar suas crianças às escolas, ter médicos, ter remédio, façam parte também de um escopo ambiental. O ambiente não pertence só ao tucunaré, ao tambaqui, ao mico-leão-dourado, ao pau-brasil, à sequoia. Ele pertence também aos joãos, aos franciscos, aos manuéis e a todos nós. O planeta existe para nós, vivermos em sinergismo, vivermos em harmonia. É para isso que existe esse planeta. A mensagem, nós poderemos hoje estar em festa, porque ninguém defende mais o meio ambiente nessa cidade do que eu. Isso eu tenho certeza, eu tenho consciência do dever. Por isso que eu estudo cada vez mais, para tentar cada vez mais trazer para a cidade as necessidades, né, que urgem com relação às questões ambientais. Agora também tenho que deixar claro que o cidadão morre de fome. E nós precisamos entender que desenvolvimento econômico, que a preservação natural e que a responsabilidade social andam de braços dados. É por isso que o nome desse programa é Cidade Sustentável. Nós defendemos o meio ambiente e o ambiente como um todo, não somente um pedaço dele. Ok? Então não se esqueçam, quando você for fazer um vestibular, muito provavelmente você vai ver questões ou redação mais voltada para o desenvolvimento sustentável do que voltada somente para o ambiente natural. O planeta, ele é feito de solo, ar, água, mas também tem os prédios, as construções, o ser humano, o lazer, isso é o social. Já dizia Burton em 1988. Né? Eu sempre falo isso e parece que é um mantra, né? Mas eu sempre tenho que falar isso para você, telespectador, porque a sustentabilidade passa pelo programa Cidade Sustentável. E a minha missão é internalizar dentro de você o que é realmente a sustentabilidade, mas a sustentabilidade verdadeira, sem oportunismo. Nós aqui praticamos realmente a sustentabilidade, vivemos da sustentabilidade, pregamos a sustentabilidade e buscamos sempre nos aperfeiçoar para esclarecer para você que acredita no nosso trabalho, tá bom? E para chegar onde chegamos, é preciso começar. Não tem uma outra forma de começar que não seja se dedicando. Uns se dedicam a praticar, né, o ambientalismo, que é um meio de vida. O ambientalismo é meio de vida. O meio ambiente, eu só existo como gestor, especialista, né? Eu só existo porque um ambientalista no passado tentou falar de meio ambiente, tentou fazer questões que estavam voltadas ao meio ambiente. Não importa se era um meio ambiente somente natural. O que importa é que ele tentou, que ele fez. O que seriam das árvores se não fossem os ambientalistas? Porém, o que seria do desenvolvimento econômico se não fossem os especialistas? Por isso que nós precisamos andar de braços dados. Nós, gestores, nós, especialistas, você, mestre, doutor, nós, mestres, você, ambientalista, você que simpatiza pelo ambientalismo, você também que planta o pé de feijão no algodão, todos vocês são importantes. Sem vocês, sem nós, o que seria do meio ambiente? E é por isso que nós, nossa produção, a Letícia, esse programa foi totalmente, 100% elaborado pela Letícia, ela resolveu trazer para o programa estudantes de gestão ambiental, para que a gente pudesse entender como funcionam, o que eles pensam, o que eles fazem,
como está o meio ambiente hoje sendo tratado nas universidades, porque nós todos já fomos alunos um dia, né? Para quem não sabe, aluno no latim significa sem luz. E o norte, a orientação de um aluno, de um aluno é o professor. Por isso que aluno em latim é sem luz. Quando nós estudamos, como nós chegamos na graduação, somos estudantes. Né? Afinal de contas, todo mundo fala estudante de medicina e não aluno de medicina, estudante de física e não aluno de física. E quando chegamos na especialização, no mestrado, somos formadores de opinião. Por isso que eu falo com você, caro telespectador, olhando diretamente para você, entrando na sua casa nesse momento. Meio ambiente é coisa muito séria. Eu trago no programa dois amigos, dois queridos amigos, que estão naquela cadeira ali nervosos, porque vão aparecer pela primeira vez nas suas vidas na televisão. Mas vai marcar o dia deles e vocês vão ver que tem pessoas que conhecem tanto quanto eu da questão ambiental e se dedicam tanto quanto eu. Essas pessoas que estão nos bastidores, a gente vai procurar trazer para que vocês tenham noção de quem são esses artistas que fazem a história do meio ambiente. Eu tenho aqui a Gabriela Costa, que vai dar uma boa tarde para a gente. A Gabriela, ela é nascida em outro país, né, nos Estados Unidos, mas ela está aqui há muito tempo em Cabo Frio. Ela é estudante de gestão ambiental da Veiga de Almeida. Boa tarde, Gabriela. Aquela câmera ali é sua. Só você dar uma boa tarde para o pessoal. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Charles. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar assim, de um tema que eu tanto gosto e tanto amo, que eu vou procurar assim, trazer um pouquinho mais de conhecimentos para você e também adquirir um pouquinho de conhecimento aqui hoje. Obrigado, Gabriela. Nós é que agradecemos você que está aqui abrilhantando o nosso programa. Tenho também o Patrick Soares, que é nascido em Cabo Frio e também estudante de gestão ambiental da Veiga. Boa tarde, Patrick. Acertei seu nome, viu? Isso aí. Boa tarde, Charles. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui representando a nossa classe. Nós não somos ambientalistas, não. Nós somos profissionais do meio ambiente. É um prazer, um privilégio estar aqui presente com vocês nessa tarde. Obrigado, Patrick. Eu acho que quem vai agradecer somos nós aqui do programa Cidade Sustentável e o público em geral, né? Que vai ir para aquele aluno que tem vontade de fazer gestão e entenda. Nem todo mundo que faz gestão é feio igual o Charles. Tem gente bonita, gente jovem que faz gestão ambiental, que está entrando dessa área ambiental, né? E com o tempo eles vão ganhar experiência, eles vão passar pelos percalços da vida, mas é isso que dá experiência para qualquer profissão, né? Bom, Gabriela, você, como eu te perguntei no início, né? Você, na verdade, não nasceu aqui, mas está aqui em Cabo Frio já há muito tempo. Você tocou num ponto interessante que eu não sei se você quer comentar, que você chegou a voltar para os Estados Unidos e voltou para o Brasil, né? E as pessoas às vezes não têm noção e acham que o primeiro mundo é sempre uma maravilha, né, Gabriela? E não é, né? Só dá um detalhezinho, por que você teve que voltar para cá? Então, gente, como alguns já sabem, eu nasci nos Estados Unidos e voltei para cá. Quando eu tinha 7 anos, eu voltei novamente e estudei lá. Só que, assim, muitas pessoas não sabem o que realmente aconteceu lá sobre o atentado das Torres Gêmeas. E eu tive que voltar porque, assim, os terroristas estavam botando medo nas escolas, estavam envenenando a comida das crianças, as águas. E, assim, não tinha como eu permanecer num local daquele onde, assim, eu ficaria com medo de ficar lá e os meus pais também. E muitas coisas não foram divulgadas aqui no Brasil e isso aconteceu muito lá. Então, assim, meus pais preferiram retornar para cá por causa da segurança. Então, Gabriela, na verdade, eu pedi para que você falasse isso, que todo mundo pensa que é um paraíso lá fora, né? E nem sempre esse paraíso existe, né? Existe, lógico, nós também moramos num paraíso, né? Só que às vezes esse paraíso é maltratado, né? O que está faltando no nosso paraíso, para ele que realmente seja um paraíso, é que a gente trate desse paraíso com mais responsabilidade, né? Não é só jogar lixo no chão, não é só tirar lixo do chão que resolve o problema. A questão é educar o porquê não se deve jogar lixo no chão. Esse é o princípio. Mas quem vai falar isso para a gente é o Patrick, né? Ô Patrick, o que te levou a estudar gestão ambiental? Olha, Charles, é um ponto interessante porque desde pequeno sempre eu me identifiquei muito com essa parte de meio ambiente, área ambiental. Eu fui crescendo carregando esse conceito comigo. Só que até eu me formar no ensino médio eu ainda não tinha essa perspectiva de fazer um ensino superior voltado nessa área. Então eu me aprofundei no assunto, fui descobrindo um pouco do que era gestão ambiental, essa parte toda, então eu ingressei nessa carreira. Mas como é que você chegou lá? Mas você tem, assim, como a gente que faz meio ambiente, a gente até conversou de manhã, né? A gente leva um susto, telespectador. Quando você chega lá, você acha que vai falar sobre meio ambiente
E você tem a tua aula de ecologia como faz parte, né? Toda a cadeira ambiental ela vai passar por ecologia. Só que você começa a estudar sobre produtos perigosos, você começa a estudar sobre sistema de gestão, você começa a estudar sobre desastre ambiental. Eu costumo dizer que estudar sobre meio ambiente é você passar por tudo, né? Praticamente todas as áreas. Matemática, física, cartografia, você vê mapa, enfim. O que te apega? Mas o que te dá mais prazer? Eu sei que você tem toda a área, mas como todos nós temos uma tendência natural, né? Por exemplo, eu sempre procuro fazer palestras sobre as questões de mudanças climáticas, aumento do nível do mar, etc. Impactos ambientais, aspectos ambientais. Mas o que te leva? O que você gosta mais de fazer? A parte ambiental que mais me leva atenção é o desenvolvimento sustentável, porque o trabalho não é só meio ambiente, também trabalho com a parte social, a parte econômica, e nós precisamos disso como seres humanos. Porque não adianta pensar só na árvore, não adianta pensar só no animal, não, porque nós, seres humanos, nós estamos envolvidos nisso, nós somos parte do meio ambiente. E eu considero muito a parte humana, na parte nessa questão ambiental, porque nós somos os elementos-chave disso tudo. Da mesma forma que nós começamos o problema, nós também temos o dever e a obrigação de resolvê-lo. É isso que me chama a atenção, o elemento humano, a importância do ser humano nesse processo. E você, Gabriela, o que te levou a estudar meio ambiente? Você que passou por toda essa turbulência, você foi lá fora, voltou e chegou aqui de repente com um paraíso chamado Cabo Frio, né? Uma região estuária muito rica, né? Toda uma vegetação típica, uma fauna típica, uma flora típica, pessoas típicas, uma cidade que trabalha em função de alta temporada. Né? O que você te levou a fazer isso? Então, eu vim da UFRJ e eu fiz técnico lá em cultura marítima, com especialização em pesca e aquicultura. Quando me formei, eu decidi fazer engenharia ambiental e fiz um período lá. Só que assim, eu não me adaptei, eu quis um processo mais rápido e mudei para gestão. Por que eu mudei para gestão? Assim, eu sempre tive muito desejo meu de, tipo assim, ajudar o ambiente em alguma coisa. Só que assim, eu não sabia, sabe, o que fazer exatamente. Quando eu entrei para gestão ambiental, eu vi assim, cara, eu estou encaixada aqui, é isso aqui que eu quero para minha vida. E o que mais me chama a atenção nesse meio são os impactos ambientais. Assim, eu gosto muito desse tema, muito dessa área. E assim, no futuro eu preciso ingressar, assim. Patrícia, o que você fala para a gente sobre o Dia do Meio Ambiente? O que você trabalhando assim o Dia do Meio Ambiente, tudo que nós falamos, tudo que você está vendo, né, no planeta, o que você assim te chama mais atenção? O que você mudaria? Tá legal? Não tá? O que você, na tua opinião de gestor, que você falta pouquinho para chegar lá, pegar teu título, colar teu grau, pegar o teu conselho regional, falta pouco para isso. Eu sei que é um momento importante. O que você acrescentaria? Porque você hoje é um formador de opinião, certo? Você sai da universidade, partindo para uma especialização ou não, você hoje é aluno, né? É estudante, mas você já vai ser formador de opinião. As pessoas vão contratar o seu serviço. O que você acrescenta, o que você soma? Se você fosse o gestor do município hoje, o que você faria para trabalhar esse Dia do Meio Ambiente? Primeiramente, só o fato de ter essa importância com um Dia Internacional do Meio Ambiente já é um bom começo, essa é a realidade. Porém, o que falta é um trabalho mais profundo em relação a isso, porque essa questão tem que estar enraizada na sociedade. Porque não adianta, por exemplo, nas escolas, eu ensino português, matemática, tudo direitinho, mas se eu não focar nessa parte do meio ambiente, eu tenho que ensinar desde pequena aquela criança, para que quando venha chegar um dia como esse, não venha ficar algo só como, é o dia do meio ambiente. Não. Essa pessoa ele tem que viver o meio ambiente, tem que ter uma noção de que ele é o principal agente para a preservação e destruição daquilo. Enfim, é isso que eu acrescentaria o dia no meio ambiente. Um trabalho, não o dia, mas focar com todo um englobamento da coisa, entendeu? Não uma coisa pontual. Gabriela, e você? Você hoje tem a chave da cidade na mão, você é a pessoa que tem a pasta para fazer a parte ambiental. Na sua opinião, o que a gente precisa, tá bom do jeito que está, a gente precisa melhorar? Qual a ideia que você tem, assim, qual a ideia que você traz para o telespectador sobre o que fazer no Dia do Meio Ambiente? Então, Charles, o que eu acho é o que falta muito em Cabo Frio, a educação ambiental. Porque, assim, as pessoas têm noção do que é ambiente, mas elas não vivem o meio ambiente, sabe? Eu acho que isso precisa estar dentro da gente.
É porque a gente não tem que falar assim, ah, plantei uma plantinha, gosto da plantinha. A gente tem que vestir a camisa. E o que falta muito assim, nas pessoas é a educação ambiental. Porque assim, Cabo Frio é uma cidade maravilhosa. Só que o que falta são pessoas que tenham educação para poder viver aqui. Quando você fala educação ambiental ou educação de formação? Os dois. Bom, como esse é um programa de responsabilidade social e de sustentabilidade, vamos levar em consideração a educação, porque uma coisa complementa a outra, né? A educação ambiental, ela não vem do berço. Ela não vem do berço. Na verdade, é um processo inverso. A educação ambiental, quando feita nas escolas, ela vai do aluno para os pais. Não é isso? Vocês concordam? Porque lá a gente aprende a não jogar o lixo no chão, né? Não fechar uma torneira quando está aberta. E quando o aluno, a pessoa, o estudante, ele internaliza isso, ele começa a chamar a atenção dos pais. E os pais começam a praticar, por osmose até, a questão ambiental, a responsabilidade social, até a preservação ambiental, né? Então, a gente vê muito, eu concordo com você, eu acho inclusive que a educação ambiental, a gente vai falar um pouco mais no segundo bloco, mas eu acho que a educação ambiental, que nós sabemos que existe uma lei para isso, ela deveria ser mais formal. Eu, Charles, sempre falo sobre isso aqui. E não informal, ou seja, qualquer um pode fazer da maneira que quer. Mas se a gente seguisse uma diretriz, eu acho que seria muito mais interessante para nós, alunos, para o telespectador que está em casa, para o filho que vai se formar em gestão, para a Letícia que está aqui do lado, que está andando de um lado para o outro no estúdio, e para todo mundo. E no próximo bloco, a gente vai continuar com os nossos amigos que estão mais calmos agora, já viram que televisão não morde, e eles vão falar mais um pouco para a gente do trabalho que eles fazem, das experiências que eles têm, que eles procuram, o que eles vislumbram na profissão de gestão ambiental. É só um minutinho, a gente já volta, tá bom? Mare, America kata bang, harman namin honor, jabu honor kata bang America dapat. Eu juro que eu tentei, mas não deu certo. Realmente o vídeo está com problema de áudio, é um vídeo muito importante, mas não deu. Eu tentei e alguma coisa aconteceu com relação ao áudio do vídeo. Então, vamos voltar aqui pela Jovem TV. Espero que isso não aconteça na Copa do Mundo, né? Que a gente esteja vendo um jogo, a transmissão aconteça, que no passado já aconteceu várias vezes. E também porque não aconteceria com a gente. Eu tentei. Voltando aqui pela Jovem TV, canal 8, Cabo Frio, para todo o Brasil. Nós hoje nesse dia especial do meio ambiente. Eu queria deixar para vocês, o Felipe, os contatos da gente, para que os amigos da Gabriela, os amigos do Patrick, possam, pelo Facebook, né, que está aparecendo na tela agora, lá. Nós daqui temos o telefone 22, para você que é fora de Cabo Frio, 2629-2571. O Facebook, né, que é o facebook.com/cvdomingue. O twitter.com/charlesdomingues, sem S, e o charlesdomingues@uol.com.br. Se você quiser deixar um recado, é só você entrar ali, ó, Charles V. Domingues, isso, obrigado Felipe, facebook.com/CV Domingues. Aí você entra, deixa um recadinho para os dois aqui, que eles estão prontos para responder as perguntas de vocês. E não esquecendo que a gente também pode ser visto pela internet, pelo www.jovemtv.com.br. Clica lá que você vai ver a gente, tá bom? Voltando para cá, a gente
dando continuidade ao programa e a Semana do Meio Ambiente, né, o Dia do Meio Ambiente, a gente estava falando com eles o que eles acham sobre a Semana do Meio Ambiente, sobre o Dia do Meio Ambiente. E o Felipe deu a opinião dele, ele deu opinião também sobre aquilo que ele mais gosta de fazer, né? E lembrando em consideração que a avaliação de aspectos, eu estou deixando eles falarem mais à vontade, geralmente eu falo muito, né? Hoje eu estou deixando eles falarem para vocês verem que outras pessoas também conhecem do assunto. Então, quando ele fala de aspectos e impactos, né? O aspecto é uma situação que você encontra e o impacto ambiental é o que acontece em função daquela situação. Por exemplo, estou pintando uma parede. Eu posso derramar tinta, o pintor pode cair, a tinta pode ir para um córrego. Então, o que é o aspecto ambiental? Aquele setor que está sendo pintado, junto com o pintor, com a escada e com a tinta. O que é o impacto ambiental? É o que vai acontecer se aquela tinta ela rolar, ou se o pintor rolar, ou se a escada quebrar. E depende do ângulo que o gestor ele vai avaliar esse impacto ambiental, né? E por isso que o gestor existe. Primeiro, para ver a segurança desse pintor, que também enquadra. Hoje, quando a gente estuda gestão ambiental, a gente estuda a segurança do trabalho, né? Existe uma matéria chamada MSTS, né, que a gente estuda, existem matérias e matérias que a gente fala sobre isso. E a segurança do trabalho é importante, porque quando o trabalhador cai, se o trabalhador cair e se machucar, onde fica a nossa responsabilidade social? Então, o homem de meio ambiente tem que prever essas coisas. E quando ele prevê isso, isso faz parte do estudo dele. E tem que prever isso, tem que prever um dique de contenção, se a tinta cair, se a tinta cair no mar, para onde vai, o que pode acontecer. Então, é mais ou menos a função do gestor. Não é tão simples assim fazer gestão ambiental e não é tão simples assim assinar como gestor ambiental, né? Que, na verdade, a gestão, o nome já está dizendo gestão, então ele faz tudo. Ele analisa tudo, ele distribui as tarefas, as funções e as contratações. Para você que quer ser gestor ambiental, que quer fazer esse curso, procure uma universidade sua mais próxima, invista na sua carreira, é uma das profissões do futuro. A gente vai ter sempre que preservar o meio a partir de agora, né? Então, porque antigamente não havia essa prevenção, e é importante, por isso que a gente trouxe alunos aqui nesse dia tão especial, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, que um dia eu espero que seja Dia Internacional do Ambiente, que, como eu já falei aqui, meio e ambiente significa a mesma coisa, né? Então, na verdade, inclusive o governo do estado hoje já adota a Secretaria Estadual do Ambiente, porque meio ambiente, como expliquei para vocês, em 72 foi feita a tradução de meio ambiente, que é o environmental, né, o termo em inglês, que passou para o espanhol e chegou no Brasil como meio ambiente. E ficou. Não está errado o termo, não. A gente fala meio ambiente, eu também falo meio ambiente, mas na verdade é a mesma coisa, meio e ambiente. Vamos voltando aqui na nossa entrevista de hoje, né? Por que vocês acham, você respondeu mais ou menos isso, Patrick, mas por que vocês acham que hoje o meio ambiente é tão atrelado ainda à natureza, hein? O que vocês, com essa experiência de universidade de vocês, têm a dizer? Quem responde primeiro? Nós damos. Vocês vão tirar para o ímpar ou não? Eu vou, então. Pode falar, Gabriel. É o Patrick? Então vai lá, Patrick, fala. Então, por que essa parte ambiente só é vista como, por exemplo, ecologia? Desde criança, na escola, a gente já vê isso. A gente fala, vamos estudar ciência, vamos estudar essas coisas, a pessoa já vem. É a planta, é o bicho, é o peixe, enfim. Já é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade, já chega a ser cultural do brasileiro. Meio ambiente é o bicho, é a mata. Não, é uma coisa muito mais ampla. É justamente por isso que nós estamos aqui, para levar até vocês que meio ambiente não é só isso. É mais, é muito mais. Meio ambiente é economia, é a parte social, enfim, tudo. O mundo é um grande meio ambiente. Gabriela? Então, eu vou falar por experiência própria. Quando eu entrei, eu sempre assim gostei muito de animal e eu queria ir para essa área, achando que eu ia ter bichinhos, macaquinhos e leãozinho para cuidar, e não foi bem assim. Eu dei de cara com um futuro na minha frente, em questão de não é só abraçar árvore, não é só plantar plantinha e feijãozinho. Gestores ambientais não são isso, gente. Nós podemos fazer uma empresa, mas a gente quer causar menos impacto nisso. E quando eu caí na realidade que é isso, nós somos gestores ambientais, não vamos defender macaquinhos, essas coisas, é lógico que a gente ama, mas é uma realidade diferente. Assim, a gente está aqui para cuidar, mas acima de tudo preservar também. E assim, é o que eu penso sobre isso. Falando em macaquinho, que você falou em defender, lógico que a gente procura sempre defender a fauna e flora, né?
Isso é uma questão sine qua non dentro do meio ambiente. Por isso que o tripé, né, de sustentabilidade, ele fala que nós temos que ter a preservação ambiental de 3 maneiras. Uma, na verdade, isso é o desenvolvimento sustentável. A preservação da natureza, né, fauna e flora, foi o que ela falou agora dos macaquinhos. Eu sempre brinco, né, tucunaré, tuiuiu, tambaqui, o mico-leão dourado. Tem essa parte, né, que é a defesa do ambiente natural. Tem um ambiente social, que nós falamos aqui, que o Patrick é tão apegado a ele, que é a parte de responsabilidade social, e o desenvolvimento econômico. Mas fechou isso aí, quando você pega e fecha isso, a responsabilidade social, a preservação natural e o desenvolvimento econômico, você fechou o desenvolvimento sustentável, que é tão buscado pelo mundo inteiro. Não é só do Oiapoque ao Chuí, a gente pega o mapa do Brasil e não, nós estamos falando aqui do primeiro mundo, tanto é que na Eco 92, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, como nós falamos quando nós, que eu falo porque nós todos, né, nós que fomos formados, ou os ambientalistas, quando se falou em aquecimento global, a primeira coisa que se fez foi dividir o mundo. Primeiro mundo e os países com tendência de se desenvolver. Né? Primeiro anexo, segundo anexo. Aquele que está fazendo prova, volta a falar. Né? E dentro desse segundo anexo, preste atenção nisso que sempre cai em prova. O que é protocolo de Quioto, o que é protocolo de Montreal, o que são os países do primeiro anexo, onde estão lá a Alemanha, França, Canadá. A China não entra, porque isso é de 92. Esses países, na época, produziam muitos gases, a matriz energética geralmente era de combustíveis fósseis, muitos gases, muito CO2, aquecimento global. Telespectador, aquecimento global, o mundo sempre teve o aquecimento global. Lê do engano daquele que pensa que o mundo nunca teve aquecimento global, desde os primórdios. Se não houvesse o aquecimento global, que é uma questão discutida e difundida pelo mundo inteiro, hoje nós não estaríamos aqui. O aquecimento global natural é necessário. Por quê? Porque senão a Terra era gelada. O que é o aquecimento global? É uma bolha, imagina uma estufa. Então produz CO2 naturalmente, forma-se o aquecimento global. Onde está o problema nisso, Charles? O problema é que o homem começou a gerar CO2 demais, perdeu o controle e criou o fenômeno chamado efeito estufa. A reboque do efeito estufa vem o que muita gente confunde, inclusive os telejornais. Efeito estufa e mudança climática. Mudança climática é resultado do efeito estufa. O efeito estufa que nós chamamos antrópico, causado pelo homem. Isso sim são as mudanças, e as mudanças climáticas vêm a reboque, ok? Com as mudanças climáticas aumento do nível do mar, chove em algum lugar, não chove em outro, e por aí vai. Então, voltando aqui para a Gabriela. Gabriela, você falou para mim que estudou uma outra coisa. Antes de entrar nessa questão ambiental propriamente dita, você estudou a parte de maricultura, né? O telespectador está querendo saber o que é a maricultura. Gabriela, traduz para a gente. Então, gente, a maricultura foi um projeto que surgiu na década de 70, para ser sustentável. Por que ela é sustentável? Porque ela cultiva, ela não extrai do meio ambiente. Então, quem vive disso são os pescadores de Arraial do Cabo, que lá tem uma maricultura, e também pela parte artesanal. Os maricultores de Arraial do Cabo, eles cultivam ostra, mexilhão e vieiras. Vieiras, para quem não sabe, é um símbolozinho da Petrobras, aquela conchazinha. Eles cultivam isso porque é o meio de sustento deles. Essas sementes são pequenininhas, elas vêm transportadas de São Paulo para cá e elas são pequenininhas. E eles vão cultivando elas até elas poderem chegar um tamanho assim, médio, entre elas até 12 centímetros no máximo, para poder fazer o transporte de novo. Muitas vão para restaurante e muitas vão ser transportadas para outros países também. Aí, por ser um meio sustentável, assim, tá meio que explodindo no mercado, porque já tem piscicultura, que é a criação de peixes, carcinicultura, que é a criação de camarão. Então, assim, eu creio que isso vai ser muito legal, assim, pra gente, porque a maricultura é sustentabilidade. Na verdade, eu tive uma conversa com o ex-ministro da Pesca, né? Tem umas 3 semanas. A gente não vai citar nomes aqui, até por função da época política. E ele estava conversando uma coisa muito interessante comigo. Ele falou, Charles, eu tenho até esse vídeo que eu vou trazer para vocês, uma entrevista que ele deu ao ministro da Pesca, né? O senador Marcelo Crivella. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele.
e ele deu uma entrevista para a gente, que a gente vai pôr no ar, onde ele fala da multiplicação, né? Ele relaciona a multiplicação ao Criador. E ele fala que, quando você fala de peixes, né, e da multiplicação, ele menciona que Deus não multiplicou o porco, não multiplicou o frango e muito menos o boi. Ele se preocupou com o mar, né? Ele se preocupou em multiplicar os peixes, né? E é muito interessante o que você está falando, porque quando você fala de peixes, se você obedecer certos requisitos, eles se multiplicam. Mas sem o defeso isso não existe, né, Gabriel? Quando a gente fala de peixe, a gente fala não só da ostra, do camarão, de peixe. Sem defeso, não se multiplica, né? Eu queria até deixar um recadinho assim, para o pessoal que pesca, da área de pesca, para poder respeitar esse período, porque é a época de reprodução dos seres aquáticos, gente. Então vamos respeitar assim, a nós mesmos, também o meio ambiente, porque muitas pessoas precisam disso para sobreviver e a gente também. Gabriela, quem é a Ana Paula Oliveira? Alguém conhece? Eu conheço a da nossa sala. Ai, que orgulho, vocês são lindos. Ana Paula, boa tarde, obrigado pela audiência. Existem várias pessoas aqui mandando um recado para vocês, né? Diná Cassiano, que eu não sei se vocês conhecem, André Moisés, Lucas Martins, Isabela Barbosa, Sueli Antunes, Daiane Azevedo, Délia Silva, seu nome é difícil, hein? Juan Maiferro, Maifar, me desculpe, Tamara Scarpini, Paulo Zaram, boa tarde, obrigado por vocês estarem ligados aqui no programa Cidade Sustentável, vendo o amigo, o parente, o parceiro, o colega, o aluno de classe. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. E vocês estão convidados aqui a se inscreverem, a participarem, mandar um e-mail para a gente com o trabalho, com o que vocês quiserem, estiverem. Esse programa é para todos. Esse programa, a tendência é passar a limpo as questões ambientais, as questões sustentáveis, não importa qual. Nós já atendemos pesca, nós atendemos já responsabilidade social a nível de trabalho em comunidade, artesanato, enfim, façam desse programa uma forma de multiplicar o entendimento das questões sustentáveis, não só para Cabo Frio, como para todo o Brasil. Aproveitando o João Trajano, que está no Rio de Janeiro, um abraço, eu estou vendo que você está aqui com a gente também, fora, daqui a pouco a gente fala mais, um pouco de vocês, né? Porque senão eu não deixo os nossos amigos aqui falarem. Na sua opinião, o impacto ambiental, Patrick, ele quando se constrói, né, um empreendimento, ele é por questões de falta de responsabilidade ou falta de conhecimento? Charles, acontece o seguinte, não é falta de conhecimento, porque a informação está aí, isso é um fato, a informação está aí. Nós, os gestores, nós estamos no mercado para isso, para dizer ao empreendedor o seguinte, olha, você não pode construir isso dessa maneira. Então ele tem acesso à informação, ele tem, isso é um fato. A questão é que por questões financeiras, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, ele acaba desobedecendo a legislação e constrói o empreendimento dele dessa maneira, como ele bem entende. E o que no começo para ele é um investimento, lá na frente vai dar problema para ele, com certeza. O que pode acontecer com ele, Patrick? Explica para o empreendedor que nesse momento está te ouvindo, o que acontece para ele, porque ele tem a gente não vai conseguir falar disso agora. Né? Eu preciso de uns 10 programas para falar de licenciamento ambiental. Aliás, eu estou falando desde que eu cheguei aqui, a começar pelo shopping, né? E não consegui. Mas, enfim, alguém vai ouvir a gente um dia. O que acontece com ele se por acaso ele insistir em construir no lugar errado ou não consultar um especialista, que vai ser o seu caso, antes de construir? Bom, vai investir um valor X e lá na frente ele vai ter que gastar uma quantia de dinheiro muito maior para resolver aquele problema que ele sabia que ele ia ter. Se ele tivesse obedecido às recomendações desde o começo, olha, não constrói assim, constrói dessa outra maneira, não constrói aí, talvez naquele instante ele tivesse um gasto um pouco maior, mas lá na frente iria poupar a ele um investimento para solucionar aquele problema. Isso é um fato. Além dele ter esse problema com relação financeira, ele ia perder dinheiro, pode até mesmo acarretar problemas de prisão, embargo da obra, fechamento das atividades, enfim, uma série de complicações. E cancelamento da licença, exatamente, né? Você está vendo, telespectador, como é que é fácil você fazer uma obra? Difícil. Contrata um especialista antes, para que ele diga para você se ali você pode construir ou não. Aliás, não é nem fazer a obra, quando você for comprar um terreno, busque um especialista, eu posso comprar o terreno, ele vai levantar, vai validar as informações para você, e vai ver, aí sim que você parte com o seu termo de anuência, aí sim que você parte com, eu vou voltar no Patrick, que ele está pedindo para falar, mas assim, aí sim você parte para fazer o teu investimento propriamente dito.
E obras, se a gente for falar em terreno, com posto de gasolina, tem gente que compra terreno que tem posto de gasolina e nem sabe, enfim. Vira uma confusão e o que era para ser investimento vira um gasto. E quando é gasto é prejuízo. E quando é prejuízo não é legal. Né? Para ambos os lados. Seja para o meio ambiente, seja para você, empreendedor, e seja para quem ia se beneficiar desse emprego. Patrick, você quer falar? Puxando um gancho que você estava falando. Claro. A partir do momento que o empreendedor, que o indivíduo, ele adquire, por exemplo, um terreno, aquele terreno ele causa algum tipo de impacto ambiental, passa a ser problema do novo proprietário. É de total responsabilidade dele arcar com os custos, com mitigação do problema, passa a ser um problema dele. A partir do momento que ele adquire aquilo, ele que tem que resolver. O problema é dele com a justiça, enfim, está na mão dele. Boa tarde, pessoal da Vila do Sol. Você tem carteira já aqui do programa, né? A Vila do Sol está falando para a gente que foi muito bacana o que eles apresentaram na Praça Porto Rocha, um trabalho, né, de meio ambiente, só que ele ficou intrigado com uma questão e a gente está aqui para passar limpo para vocês. Será que ficaram bonitos os trabalhos com pneu, né, os pneus que eram jogados na rua, e eles me perguntam se existe outra alternativa para usar pneus. Eu respondo ou vocês respondem para eles? Quem quer responder? Ou eu respondo? Posso responder? Que a direção está querendo que vocês respondam, mas eu respondo. Olha só, reciclar pneu é algo muito difícil, tá? Eu vou tentar ser breve por causa do nosso tempo. Reciclar pneu é difícil porque o pneu, ele passa por um processo de vulcanização. O processo de vulcanização nada mais é do que aquecer a borracha, né? Que é o que nós chamamos de monômero de adição. São 4 monômeros, que é a borracha que vem lá da seringueira do passado, da árvore, né? Quando você junta isso e você joga o enxofre, foi onde Charles Goodyear criou o grande lance para a época, que não foi para fazer pneu, foram para fazer bolsas para o correio norte-americano, o correio dos Estados Unidos. Esquece, bolsas molháveis. O que acontece? Dá elasticidade e resistência à borracha. O nome disso é vulcanização. Só que o processo é quase que irreversível. Quando você vulcaniza uma borracha, para você criar o processo de desvulcanização é muito difícil. É um processo através de queima quente, recuperação de gases, outro é um processo de pirólise, alto forno. Então o que se faz? Agrega o pneu a alguma coisa, como por exemplo a indústria de cimento. Então ele passa a fazer parte do processo de fabricação de cimento. Como? Ele é combustível, só que o pneu tem ferro, tem metal dentro dele. O pneu tem a banda de rodagem, tem o flanco, tem o talão. Você perguntou a pessoa certa, porque eu tenho um trabalho muito forte em pneu. Então quando você faz isso, você queima esse pneu, você tira, você coloca na indústria cimenteira, né? Ele passa a fazer parte do processo de fabricação de cimento. É uma história, você queima junto. A outra, além de você fazer banco de praça, muro de arrimo, acontece muito isso, você também utiliza ele como asfalto, tá? Não é tão simples assim, mas você pode destinar, pessoal aí da Vila do Sol, de Cabo Frio, você pode destinar ele como asfalto. Querendo saber mais, me procura que eu dou a dica para vocês, tá bom? Mas os astros aqui hoje, além do meio ambiente, são os nossos amigos Gabriela e Patrick. E Gabriela, quando a gente cria um impacto ambiental, você que tem esse conhecimento, né, de maricultura, quando a gente deixa de fazer as espécies darem um tempo para que essas espécies reprocriem-se, né? Lá na frente, quem é o grande prejudicado com isso? Somos nós, porque somos nós e são eles também. Porque a espécie pode entrar em extinção se ela não se reproduzir, porque tem algumas pescas que elas querem pegar um indivíduo peixe, vamos supor a sardinha. Eles querem pegar a sardinha e acabam pegando outras espécies também. Eles acabam jogando essas outras espécies fora e pegando só a sardinha. E o que acontece? Acontece isso. Elas podem entrar em extinção e não se reproduzir mais. E também somos os prejudicados porque a gente lá na frente pode ficar sem a carne do peixe. O grande problema é que a gente não se preocupa com isso, né? A gente só se preocupa em pegar. Desde o início o ser humano é assim, né? Ele é predador, né? Ele é um predador. É igual a gente estava conversando, egoísta. Né? Pode falar. Não, eles também são egoístas. O pessoal pensa muito neles, no dinheiro que vai dar. Eles aumentam o custo, assim, do peixe. Na época do defeso, a sardinha é R$4 o quilo. Ela vai lá para R$20 o quilo. Então, acho assim, o ser humano, ele tem que parar de pensar um pouquinho nisso, no dinheiro, e pensar nas gerações futuras também. O ideal, o Gabriela, o Patrick, né, que é o nosso homem da responsabilidade social, o homem que defende
a terceira ponta do tripé, do triple bottom line. Mas o ideal é a gente poder ter esse desenvolvimento e do lado desse desenvolvimento, responsabilidade, né, Patrick? Exatamente. Pescar, mas com responsabilidade, porque na verdade, por exemplo, a Lagoa é uma grande empresa, mais de 300 famílias, elas vivem da Lagoa, né? Eu quando fiz a palestra da Lagoa de Araruama, da Comissão de Poluição, a propósito, um grande abraço para o meu amigo vereador Emanuel Fernandes, presidente do PROS. Tive a felicidade, a honra de ser convidado para a cerimônia dele na segunda-feira. Eu e Letícia fomos, foi uma cerimônia maravilhosa na Câmara de Vereadores. Manuel, que Deus te abençoe e que te leve o PROS aí, né, para frente de uma forma íntegra, honesta, com austeridade. Tá bom, meu querido? Um grande abraço e obrigado pelo convite. Mas voltando aqui ao assunto da Lagoa, ela é uma grande fábrica, né? Fábrica onde emprega pessoas. E quando você perde o peixe, né, Gabriela, você perde a matéria-prima. Então é importante o telespectador saber, principalmente você, pescador, que você sabe melhor do que a gente, né? Você sabe melhor do que a gente. Que o defeso precisa ser respeitado, né? Por outro lado, infelizmente, eu não botei a entrevista do senador, que seria importante que ele fale exatamente isso sobre o direito do pescador receber nesse período do defeso. Com certeza. Isso, né, Patrick, responsabilidade social. Exatamente. Você não pesca, mas você recebe. Se é muito ou se é pouco, é uma questão que nós não vamos discutir aqui. Nós vamos esclarecer. Essa é a nossa função. Patrick, vocês têm trabalhos, alguma coisa que vocês tenham feito? Tem, Gabriela, alguma coisa que você queira colocar? Um trabalho que você fez? Algo que te chamou a atenção nesse estudo que você tem do meio ambiente? Mesmo a parte verbal? Você tem trabalho, Patrick? Bom, alguns trabalhos que me chamaram a atenção, principalmente nesse período. Foi um trabalho que fala a respeito do monitoramento ambiental. Você, primeiramente, identificar quais são os aspectos ambientais que podem causar algum possível impacto, identificar esses impactos já causados e as possíveis soluções para esse impacto, entendeu? Isso me chamou muito a atenção nesse período. E também é uma vertente que a pessoa especializando nessa área, ela tem um mercado de trabalho muito amplo, porque é o que o mercado está exigindo hoje em dia. Primeiramente, observar o que pode causar um impacto e se esse impacto já ter sido causado, como resolver e prevenir para que ele não venha a acontecer de novo. E você? Gabriela, algum trabalho, alguma coisa que tenha chamado a atenção, que você tenha feito? Você comentou que fez alguma coisa, você viu um assunto do aterro. É aterro ou é lixão em Gramacho? Então, gente, sobre o lixão de Gramacho, há uma grande questão sobre isso, porque eles desativam o lixão e eles reativam o lixão de novo. Por que essa questão? Lá dentro existem muitos catadores de lixo. Tem até alguns documentários chamados Lixos Extraordinários, que assim, eu gostaria que todos vocês vissem, porque é um documentário muito bacana. Por que disso? Os catadores lá dentro, eles recebem X. Só que assim, o governo quando fecha, eles prometem para esses catadores outro valor que é menor do que eles recebem lá dentro. Então o lixão volta a ser reativado por causa dos catadores. Eles ganham mais dinheiro catando lixo do que aqui fora. Como uma pessoa, como uma diarista ou como uma inspetora de escola, eles ganham muito mais lá dentro, porque lixo também tem muita riqueza. E, assim, tem pessoas lá dentro que trabalham na área de reciclagem, também dá muito dinheiro lá dentro. E também procurando, assim, eles acham muito objeto de valor. Na verdade, foi o que nós falamos no início do programa, né? O lixo não é lixo, ele é rejeito, né? Só quando ele rejeita que ele é lixo. Agora, o que nós vemos, eu tive o desprazer de conhecer Gramacho também, Gabriela. E o que mais me impactou não foi o lixão. Porque a emissora de televisão, ela mostra a novela pra gente, no lixão que entra carro, que sai carro, que pessoas almoçam. Gente, nada daquilo. As pessoas almoçam em cima de lixo, as pessoas comem o que chega do lixo. Eu não tenho oportunidade aqui porque o tempo é curto. E a placa do Vitor assusta qualquer um, porque ele levanta aquela placa toda hora e cada vez é em contagem regressiva, né? Mas eu vi ali cenas assim, absurdas, de pessoas comendo tomate que tirava do lixo, enfim. Pode falar, Gabriela. Elas convivem com animais, né? Assim, quando a gente fez o trabalho, eu e o Patrick, a gente pôde ver, são porcos, gente, criados no meio de criança. Eles são maiores que os barracos onde as pessoas moram. São coisas assim que
você tem que pesquisar sobre isso e ver, porque a gente não imagina o que tem lá e tão perto da gente, sabe, gente? Aqui no Rio, é do lado da nossa casa. E o que a gente tem feito por isso? Nada. A gente fecha o olho, ninguém liga pra isso. E se a gente for lá, parece que a gente está em outro mundo, gente. São, assim, coisas absurdas. Mas, na verdade, parece que nós estamos num submundo. Então, eu quando faço algumas palestras, né, quando tenho tempo, eu coloco alguns vídeos até falando sobre isso para que as pessoas que estão fazendo o curso entendam que o que a Gabriela está falando, que o que o Patrick falou e vai falar, são coisas muito sérias. É o problema da responsabilidade social. Não adianta plantar e esquecer do ser humano. O ser humano é a peça principal dessa esfera chamada planeta. O problema é que hoje pagamos pela irresponsabilidade de alguns do passado. Que exemplo? A Lagoa Rodrigo de Freitas, a Baía de Guanabara poluída. Que exemplo? Pau-Brasil. Então nós pagamos por algo que foi feito no passado, mas nós somos obrigados a corrigir isso no presente. E é por isso que nós contamos com você, telespectador, e pessoas como a Gabriela, como o Patrick, para isso. Patrick, você queria falar, Patrick? Sim, puxando esse gancho que ela está falando do lixão de Gramacho, você vê novamente a questão social na parte ambiental, porque são seres humanos que vivem em condições de vida praticamente desumanas. Nós pensamos em pobreza, vem a nossa mente, a África, subsaariana, enfim, lugares como esse. Mas nós temos situações tão ruins quanto aquelas aqui em pleno Rio de Janeiro. Em pleno Rio de Janeiro nós temos pessoas que vivem do lixo, o caminhão de lixo chega e descarrega, aquela pessoa tira o sustento dela dali e vai assim. Patrick, emenda nas suas considerações finais, boa tarde para quem você quiser deixar, porque a hora passou, a hora passa rápido, eu falei para vocês realmente, isso. Realmente, bom, queria mandar primeiramente um grande abraço, um beijão para os meus pais, para todo o povo que estuda comigo, todos os profissionais do meio ambiente. Olha, hoje é o nosso dia, que não seja somente hoje, mas que todo ano nós vamos ter essa consideração dentro da gente, esse pensamento. Meio ambiente, sociedade, economia, todos andam de mãos dadas, essa importância toda. Também queria mandar um grande abraço para os meus amigos, colegas. Deus abençoe. Obrigado. Você, Gabriela? Queria agradecer a você pela oportunidade, queria agradecer a todo mundo que assistiu e quis conhecer mais um pouquinho assim, do que a gente faz nos nossos trabalhos. E eu queria mandar um beijo também para minha família, para o meu noivo, para o pessoal lá da Como é que é o nome do Veiga noivo, de Gestão. Gabriela? É Suede Antunes. Falar o nome do noivo, senão o pessoal não identifica. Suede Antunes. E assim, eu queria mandar um beijo para o pessoal que faz gestão com a gente também, que eles mandaram assim, abraços, a Aninha. E assim, gente, vamos lutar pelo que é nosso, não deixa acabar, tudo depende da gente. Se a gente fizer um pouquinho, cada um, assim, com certeza as coisas vão começar a andar e a melhorar. Não vamos ser egoístas, porque virão gerações futuras e vamos cuidar do que é nosso. Eu acho bastante importante. Tá? Um beijo, gente. Pois é. Você viu, telespectador? Pessoas como você, como seus filhos, fazendo uma cadeira tão importante para a gente, né? Eu confesso que eu fiz vários programas aqui, mas me satisfaz muito ver pessoas como o Patrick, como a Gabriela, elas tratando dessas questões. Eu queria agradecer, para a gente finalizar o programa, né? Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? O nosso grande gestor desse universo. E detalhe, né, gente? Ele tirou o diploma de beleza no Rio de Janeiro. Por que a gente está acabando com ele? Queria agradecer aos parceiros que acreditam no nosso trabalho. Dona Virgília, um grande abraço. A gente vai mandar uma caneca para a senhora. Júlia, um grande abraço, que chegou aqui para mim no meu ponto eletrônico agora, mandando um abraço para a senhora, dona Júlia. Queria agradecer ao Jorge Figueiredo, meu amigo, vice-prefeito Silas Bento, muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas palavras. Meu amigo pastor Max Miller de São Pedro, um forte abraço. Doutor José Geraldo, Ricardo Varela, dona Cleonice Avelino, meu sogro e sogra. Alex Garcia, um abraço, querido. Os catadores de Cabo Frio, belo trabalho que vocês fizeram, né? A Vila do Sol, espero ter respondido para vocês sobre o assunto do pneu. Vila do Ar, Associação de Vila do Ar, um abraço. Amigos de Tamoios. Agradecer a Letícia, né? Esse programa
e eu homenageio a ela, que foi não só a diretora do programa, como a mentora de todo o programa. Geralmente a gente faz essa parceria. E queria agradecer também ao Vitor Joshua, ao Lebre da Jovem TV e a todos os amigos que acreditam nesse trabalho da gente. Não é fácil falar de meio ambiente. Eu queria, mais uma vez, além de agradecer a vocês, agradecer pela audiência. Você está pensando que é fácil, telespectador? Eu estou falando com você e estou ouvindo aqui no ponto eletrônico, eu tenho que processar tudo ao mesmo tempo e lembrar que Patrick e Gabriela serão colunistas do blog Charles Domingues. A partir de agora, vocês terão Patrick e Gabriela como colunistas do blog Charles Domingues. É isso, minha produção, acho que acabou. Muito obrigado a você. Lembre-se sempre, o Dia do Meio Ambiente é hoje, assim como existe um Dia das Mães, e Dia das Mães é o dia de todas as mães. Assim como existem outros dias, Dia dos Namorados é dia de sempre que você vai curtir o seu namorado. Mas o meio ambiente é hoje, é sempre, mas acima de qualquer coisa, telespectador, é amanhã. E para ser amanhã, você tem que ser sustentável, como o Patrick, como a Gabriela e como todos nós. Esse foi mais um programa Cidade Sustentável. Muito obrigado e até a próxima semana.